É uma satisfação, mais uma vez, esse ano, estarmos participando do Prêmio Relevância. No ano passado, homenageamos um colega nosso que tem uma larga história, né, de atuação no serviço público no Parlamento, né, trabalhou na Câmara e no Senado e se aposentou há poucos anos, e não tivemos a oportunidade de homenagear um parlamentar. E para nós é uma imensa satisfação poder trazer aqui uma homenagem a um parlamentar que vem surpreendendo pela sua atuação, um senador, que é o senador Fabiano Contarato, e eu vou aqui fazer uma breve abertura, apresentando aqui o perfil do senador, para depois passar a palavra para ele, que está nos acompanhando aqui ao vivo, senador. Seja muito bem-vindo. E para nós ainda, por ser um acompanhamento ao vivo, é mais importante ainda a sua participação e presença, nós agradecemos muito. Então, para quem não conhece o senador Fabiano Contarato, ele é senador pelo Espírito Santo, é professor, palestrante, ativista humanitário e defensor do meio ambiente, da educação e do trânsito seguro, são as suas principais causas. Né? O Contarato ele é especialista em impactos da violência na escola, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma instituição pública, ficou muito mais bem conhecida agora na época da pandemia. Né? É pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal. Ele também foi delegado da Polícia Civil, no Espírito Santo, atuou na Delegacia de Delitos de Trânsito por mais de 10 anos, também foi diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, do Espírito Santo, e corregedor-geral do Estado na Secretaria de Estado e Controle e Transparência, SECONT, do Espírito Santo. E eu queria acrescentar a essa biografia do senador, que no Senado ele também exerceu a presidência da Comissão de Meio Ambiente entre 2019 e 2020 e teve, sobretudo, uma atuação exemplar na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que se encerrou agora, apresentou seu relatório, né? E eu destaco aqui a defesa também exemplar do respeito e dos direitos da população LGBTQIA+, que o senador apresentou recentemente na sua participação. Então, meus parabéns, senador, pela sua trajetória, na sua atuação parlamentar. Nós ainda temos aí pelo menos 5 anos e meio, né, do seu mandato pela frente, né, o seu primeiro mandato como senador. Tenho certeza que o senhor ainda terá muito mais a nos presentear com a sua participação no parlamento. E neste dia, que é o Dia do Servidor Público, nós homenageamos o senhor, lembrando que todos os senadores e as senadoras, bem como todos os demais parlamentares no Poder Legislativo, nas 3 esferas, né, da Federação, União, Estados e Municípios, são também servidores públicos no exercício do seu mandato. E muitos, além disso, são servidores públicos de origem, como é o senador Contarato, e atuam também na defesa do fortalecimento do Estado, do serviço público, em prol dos direitos dos cidadãos brasileiros. Então, aqui prestamos a nossa homenagem à Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal, ao senhor senador, e passo, então, a palavra para o senhor, então, fazer a exposição como achar melhor. Bom, boa tarde, início de noite a todos e todas. Eu quero, assim, eu estou bastante alegre, e confesso que eu fiquei surpreso quando eu fui informado dessa premiação, porque não é porque eu estou aqui, não. E hoje, para mim, é muito peculiar, porque é o Dia do Servidor Público. No momento em que a gente vê que muitas pessoas criminalizam o servidor público. Nós temos que entender que hoje nós temos no Brasil quase 11 milhões de servidores públicos, mas a maioria desses servidores, quase mais de 6 milhões deles, são funcionários das prefeituras. É quem está lá na ponta, quem ganha até 2 salários mínimos. Então, eu fico muito triste, enquanto servidor público, como servidor público estadual por 27 anos, na função que eu muito tenho orgulho de delegado de polícia. Eu costumo dizer que eu tenho 2 missões na vida, que é ser servidor público e ser professor. Eu fui abençoado duplamente por Deus, por exercer essas 2 missões para mim. Eu estou como senador. Tudo isso é muito efêmero. Então, eu quero aqui agradecer a Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal, a você, Marcos Peixoto, a Humberto, que está fazendo essa apresentação, o Sérgio, a todas as entidades que fazem com que esse evento aconteça, a todos os parlamentares e consultores que também serão homenageados, porque esse reforço positivo, ele é muito importante, não por vaidade,
mas pela certeza de que nós estamos caminhando naquilo que eu reputo que é mais importante, porque quando você fortalece o serviço público, você não está beneficiando, numa visão míope, o servidor. Você está tendo o principal destinatário é a população brasileira. Então, quando você fortalece aquele professor que está lá no município, que trabalha 25 horas semanais e ganha R$ 1.400, quando você valoriza aquele servidor, você está valorizando aqueles alunos que estão na sala de aula. Quando você valoriza os policiais, quando você valoriza os consultores, quando você valoriza os auditores, os fiscais, você está valorizando a população brasileira. Porque é muito triste nós vivermos um Brasil tão rico e que atualmente, eu tenho dados recentes do IBGE, que mais de 80 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. É muito triste você viver num país em que diz, no artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, quando, infelizmente, uns são mais iguais que outros. É muito triste você viver num país que ainda tem um racismo estrutural, que ainda nós temos um racismo religioso, que ainda nós temos um sexismo, um preconceito com as mulheres, com os negros, com os índios, com os quilombolas, com as pessoas com deficiência. E agora esse movimento que muito me assusta e me preocupa, e aqui eu quero afirmar o meu comprometimento, é com essa criminalização do servidor público. Eu morrerei defendendo o servidor público, porque eu aprendi no banco da escola, lá, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que existem princípios que regem a administração pública. Esses princípios são sagrados. Eles são a espinha dorsal de qualquer democracia. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Porque o principal destinatário é a população brasileira, que clama e tem sede de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva e mais plural. Eu, Marcos Peixoto, como você bem disse, eu nunca fui político. Eu demorei muito a entrar na vida política. Eu criminalizava a política. As pessoas falavam em política para mim, eu falava que não. Hoje, eu faço uma verdadeira convocação. Eu convoco homens, mulheres, negros, índios, quilombolas, população LGBTQIA+, todos. Filiem-se em partido político. Você não precisa nem ser candidato, mas você vai ajudar a construir um projeto para o município, para o Estado, para a nação. Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E você só vai transformar se você fizer parte desse debate. Eu demorei muito. Lembro que o que me tocou para entrar na política aos 52 anos de idade foi um discurso de Martin Luther King, quando ele falava que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Nós não podemos ser brasileiros e brasileiras omissas. Então, eu fico aqui, eu confesso para você que eu estou muito feliz, eu acho que eu nunca pensei que eu pudesse ficar, assim, por favor, não me recebam de forma pejorativa essa minha fala, mas eu fiquei assim, poxa, eu fui lembrado dentro do parlamento como uma pessoa que está defendendo a democracia, como um parlamentar que luta em defesa da população mais pobre, como um parlamentar que quer defender o servidor público com todas as minhas forças. É uma visão muito equivocada quando se criminaliza o servidor público. Hoje eu quero aqui estender minhas homenagens. Eu queria muito sair do plenário para estar aqui, mas eu queria falar para todos os servidores públicos, olha, contem comigo. Eu amo ser servidor público. O munus público é algo que contagia. Eu lembro que eu, na delegacia de trânsito, eu consegui, sem ser político, quando eu via que a lei de trânsito não dava nada, porque ninguém fica preso no Brasil por crime de trânsito, eu consegui instituir um dia em memória às vítimas de acidente de trânsito. É uma lei estadual do Estado do Espírito Santo, e aqui no Senado eu estou passando uma lei federal para fazer um dia nacional. Porque o poder público, o servidor público, ele tem que ser humanizador. Ele tem que se colocar na dor do outro. Ele tem que ter empatia. Ele tem que exercer esse munus por amor. É claro que o vencimento, nós vivemos em um país capitalista, mas isso vai ser um mero exaurimento, um mero desdobramento da sua função. E eu sempre vou defender a estabilidade do servidor público, porque foi graças à estabilidade de um servidor do Ministério da Saúde
que nós impedimos a celebração de um contrato bilionário da Covaxin. Foi graças à estabilidade de um delegado da Polícia Federal que nós tiramos, efetivamente, um ministro do Meio Ambiente que vilipendiou esse direito humano essencial, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como uma garantia constitucional expressa no artigo 225. Me perdoe por ter me alongado, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro. Falar para vocês que vocês me tocaram profundamente com essa homenagem. E quero que vocês falaram muito bem, às vezes a gente fala mais pelas assessorias. Eu quero sempre me colocar à disposição de vocês. Eu vejo que no Senado é uma casa de vaidades. E eu sempre me pergunto, o que eu estou fazendo? Qual é a digital que eu vou deixar para construir um Brasil melhor? A pandemia nos dá uma lição muito forte. Todos somos iguais perante a lei. Todos perdemos entes queridos. Então, eu não quero me prender a cargos, status, função, nada disso. Eu quero buscar jamais a perfeição, mas o aperfeiçoamento. Me aperfeiçoar enquanto ser humano. É isso que eu quero. E, claro, enquanto que a população quiser que eu exerça um mandato, estarei aqui lutando para construir esse Brasil melhor. Para quem sabe um dia, todos seremos iguais perante a lei, independente da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem, da orientação sexual, da pessoa idosa, da pessoa que vive com HIV. Todos somos iguais perante a lei. Agradeço do fundo do meu coração. Quero mandar um beijo a todos os servidores, em especial todos os servidores do Senado, que é a casa em que me acolhe com tanto amor, tanta generosidade e carinho. Mas a todos os servidores, funcionários públicos municipais, funcionários públicos estaduais, funcionários públicos federais, funcionários públicos do Distrito Federal. Contem incondicionalmente comigo na defesa do servidor público, porque defender o servidor público é sair em defesa e garantir os direitos constitucionais à população brasileira que clama por uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, uma redução da carga tributária, geração de emprego e renda, enfim, enaltecendo aquilo que é mais sagrado, que é a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, um beijo carinhoso a todos e todas.